Fala pessoal do Futebol Interativo, eu sou o Vitor e esse é o nosso quadro Tabelando, onde a gente fala com profissionais de futebol sobre sua trajetória e sobre os desafios na carreira dentro desse esporte tão apaixonante. Hoje nós temos a presença do professor Léo Condé. O professor Léo Condé, que é treinador do Sampaio Corrêa, está na sua segunda passagem, então desde março que o professor Léo Condé retornou para finalizar o Campeonato Maranhense e a Série B. Professor Léo Condé, seja muito bem-vindo. Por favor, professor, conte um pouco sobre sua trajetória para a gente. Bom, Vitor, é um prazer estar falando com você, em especial as pessoas que acompanham o Futebol Interativo. Bom, o futebol, de um modo geral, assim, cada um tem a sua história, né, assim, dentro do futebol. Não tem uma receita exata, né? Eu comecei muito jovem como treinador. Na verdade, como muitos, tentei jogar futebol, não consegui me profissionalizar e comecei a trabalhar nas escolinhas de futebol do Tupi, time da minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais, de uma forma até um pouco empírica. Depois fui buscar, visualizei que queria e entendia que poderia trabalhar como treinador, fui buscar através de estudos, né, de formação, fui procurar a educação física, fui procurar cursos de treinadores e me encontrei como treinador. Então iniciei nessa escolinha de futebol do Tupi, depois fui trabalhar nas categorias de base do América Mineiro em 2001, por onde eu trabalhei durante 5 anos como treinador do juvenil e juniores do América. E aí, pelo bom trabalho que a gente conseguiu desenvolver no América, eu recebi o convite do Atlético Mineiro. E no Atlético eu também treinei o juvenil e os juniores do Atlético por 4 temporadas. Em 2009 teve uma mudança nas categorias de base, eu acabei saindo do Atlético e recebi o meu primeiro convite novamente no Tupi de Juiz de Fora, para dirigir a equipe profissional. A equipe estava brigando para não cair no Campeonato Mineiro. Eu cheguei na reta final, a gente conseguiu salvar a equipe do rebaixamento e classificar para as fases finais do estadual. E ali eu fiquei durante 3 temporadas. Foi um período de muito aprendizado. Então fiquei 3 anos dirigindo a equipe profissional do Tupi até 2011. E comecei a rodar interior de Minas e várias equipes, Ipatinga, Vila Nova, até que eu fui para o Rio trabalhar no Nova Iguaçu e retornei novamente para Minas, onde talvez pode ter sido um divisor de águas, né? Em 2015 eu voltei para Minas para dirigir a equipe da Caldense no Campeonato Mineiro, onde a gente fez um grande Campeonato Mineiro e fez a final contra o Atlético. E a partir dali abriu espaço, abriu o horizonte para eu trabalhar em outros cenários, em outras praças, né? Fora de Minas. E foi onde a gente começou a rodar aí por vários clubes profissionais, Sampaio Corrêa, CRB, Goiás, Bragantino, Botafogo de Ribeirão, entre tantas outras equipes. Já hoje voltei novamente ao Sampaio, a 14ª equipe que eu trabalho. Perfeito, professor. Como o senhor bem disse, né, o senhor rodou diversos clubes, apesar de ter começado muito novo, né? Depois ali da Caldense foi quando deu essa saída para outros centros do futebol brasileiro, e a pergunta é justamente em cima disso. Como lidar com diferentes culturas de jogo, diferentes culturas de clubes, né, diferentes clubes e diferentes culturas dentro das diretorias, por exemplo, dentro dos atletas, com os atletas, como lidar com essas diferentes culturas e esses diferentes cenários, né, durante a sua carreira? Realmente é bastante desafiador, né? É porque o que eu sempre falo, nós temos vários países dentro de um, né? Então o Brasil, país continental, e cada região tem as suas características, as suas particularidades. Então cabe ao profissional se adaptar o mais rápido possível, respeitar sim as tradições, principalmente das regiões e dos clubes, mas ao mesmo tempo também colocar a sua ideia, a sua filosofia de trabalho, de jogo. Então é sempre muito desafiador, mas como já estou há bastante tempo, né, na estrada aí, e até a minha maneira, meu jeito de ser, eu consigo me adaptar de uma maneira rápida. Agora, é claro que assim, nesse tempo todo que a gente está no futebol, a gente vai passando por vários clubes, cada clube tem a sua característica, cada clube tem a sua estrutura, e o futebol brasileiro
tem sim essa particularidade. Você pega alguns clubes mais estruturados, outros pouco menos. Você pega cidades onde tem assim a torcida muito apaixonada, tem lugar que é mais frio. O próprio estilo de jogo, né? Você pega, apesar que agora, de um modo geral, até pela globalização, está se unificando um pouco, né? Tinha muito aquela coisa, futebol do Sul caracterizado muito pela marcação, futebol nordestino é mais pela irresponsabilidade de jogar, de fazer um futebol alegre. Eu acho que está começando a ter um equilíbrio, né, nesse sentido. Perfeito. O senhor falou em desafio, e esse ano é um ano atípico. E aí eu queria tocar no ponto da pandemia, assim, como foi essa passagem pela pandemia enquanto treinador, né, como foi o trabalho, né, muito home training foi feito, né, como foi feito esse trabalho durante a pandemia no Sampaio, e o que você espera desse retorno, né, já com essa sequência de jogos, né, vocês estão disputando a Série B e o Campeonato Maranhense, então uma sequência muito grande de jogos, como lidar com esse pós-pandemia e como foi lidar também com esse processo lá no início? Está sendo tudo... A palavra até é muito repetitiva, tudo muito novo para a gente, para todos, né? Para a sociedade como um todo. E nós trabalhamos com futebol, mas nós também somos seres humanos e como tudo aquilo que a sociedade como um todo está sofrendo, a gente também, nós somos segmentos dela. Então, assim, no início... eu acho que a gente conseguiu conduzir até bem todo o processo, né, de quando parou, a gente, até porque eu tinha acabado de chegar no clube, junto com o nosso gerente, o Juliano, mais o presidente, o clube estava passando por um processo de reformulação também, e de elenco, então a gente conseguiu fazer bem o trabalho de reformulação, de elenco. O retorno o clube procurou cumprir praticamente todos os protocolos. Então tivemos praticamente 4 semanas não digo nem intertemporada, foi novamente uma pré-temporada, né? Que os atletas ficaram 3, 4 meses em casa. Mas infelizmente quando começou os jogos a gente não tinha casos de Covid no elenco, mas a gente, nos 5 primeiros jogos nós temos 4 jogos fora, 4 viagens, e aí quando teve o primeiro caso, aí veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, a gente não teve muito controle, até porque a gente estava viajando e afetou muito todo o trabalho, né? Então, do elenco hoje de 28, 29 atletas, apenas 6 não contraíram o vírus. Então, foi bastante complexo a gente lidar com toda essa situação, tendo que jogar. Tivemos 2 jogos, sim, adiados da Série B, mas... nesse processo a gente acabou tendo que fazer alguns jogos também. Agora retomou na última partida contra a Ponte Preta, sem praticamente 12 atletas, a gente não pôde contar. Então está sendo muito complicado, mas ao mesmo tempo, com a boa vontade de todos, com o empenho de todos, a gente está conseguindo. A gente espera, né, que agora, principalmente vindo bons resultados, a gente possa conseguir sobrepor todas essas adversidades que a gente sofreu nesse início de competição. Perfeito. Professor, muito se fala dos aspectos físicos, né, nesse retorno da pandemia, né, após a pandemia, com relação à sequência de jogos. E aí eu quero te perguntar taticamente, né, você falou de diversos problemas que você teve em relação ao elenco, né, com relação ao Covid, né, perder esses jogadores durante o processo, que dificultou muito. Como trabalhar o aspecto tático nessa sequência, né, com jogos rotineiros e 2, 3 jogos por semana, e como isso não pesar no desempenho da equipe, né, no resultado final lá do jogo? Influencia de forma negativa, né? A gente principalmente pelo Sampaio estar passando por uma reformulação de elenco, a gente precisava talvez de semana aberta para a gente trabalhar e colocar mais as nossas ideias de jogo. Então, basicamente, a gente vem jogando, recuperando, sem muito tempo para treinar. Essa semana, até em razão de ter sido adiado as 2 partidas, terem sido adiadas 2 partidas nossas da Série B, a gente teve uma semana aberta para trabalhar, mas porém, como teve muito caso de Covid, a gente trabalhou com 14 atletas. Então não foi aquilo que não é aquilo que a gente considera como ideal. Mas como todo treinador brasileiro, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível às adversidades que vão surgindo, vão aparecendo,
Mas com tudo isso a gente tem conseguido, apesar dos resultados negativos, conseguido fazer bons jogos, né, fazer boas apresentações. Espero que a gente consiga transformar em essas boas apresentações e vitórias também. Perfeito. Professor, você começou a carreira muito jovem, como você disse lá no início, passou por 4 regiões brasileiras, então conhece bem diversas culturas de futebol brasileiro. Iniciou nas categorias de base, com escolinhas, depois nas categorias de base. Que dica você dá para para o nosso aluno que está começando, que está fazendo os nossos cursos, está começando no futebol? Que dica você daria para esses jovens treinadores que sonham, né, em aspirar a uma carreira como o senhor alcançou até hoje? Bom, primeiro que assim, não tem receita, não tem receita de bolo. Isso aí, eu me lembro uma frase, quando jovem também, como vocês, assim, eu me lembro, eu acompanhei algumas palestras do Parreira, ele sempre falava isso, né? Cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história, né? Então, agora, não tem como ser diferente de você buscar conhecimento, você se preparar, né? Estar preparado para as adversidades que vão surgindo ao longo do caminho, que são muitas, né? É difícil você ter uma carreira linear, né? Sempre vai ter os percalços, né? Vai ter altos e baixos, então tem que saber lidar bem com isso, né? Não tem como ser diferente e ser bastante persistente, né, cara? Como eu falei, vão surgir as adversidades, mas você acreditar é aquilo que você quer mesmo, tem que estar sempre se perguntando, né? É isso que eu quero, porque assim, no início eu sofri bastante, né? Não vou falar aqui por questão ética de clubes, né? Tanto na época de base como profissional, sofri bastante em vários sentidos, mas era o que eu queria, eu fui buscar com muita vontade, muita determinação e fui superando os obstáculos até atingir, né, esse patamar de ser um treinador aí que a gente atingiu hoje, de ser treinador, de estar dirigindo grandes clubes de Série B, Série C. Claro que a gente está sempre buscando algo a mais ainda, quero chegar numa Série A de uma forma consistente, mas a carreira do treinador, e o principal, né, eu acho que onde você está, você procurar fazer o melhor. Então, quando eu estava na escolinha do Tupi, eu procurava fazer o melhor. Quando eu estava na categoria de base do América, eu procurava fazer o melhor. Então, hoje eu estou aqui no Sampaio, procurando fazer sempre o melhor aqui. Às vezes você visualiza alguma coisa que você quer buscar para frente, melhorar na sua carreira, mas você não pode esquecer que você só vai buscar alcançar grandes feitos a partir do momento que você faça bem feito onde você está trabalhando. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, a gente vê muito uma nova leva de treinadores muito jovens, né, chegando em clubes Série A e Série B, como é o seu caso, o caso do professor Bruno Pivetti no Vitória, né, e até fora no contexto internacional, outros treinadores muito jovens atuando e chegando nas grandes ligas, nas primeiras colocações. Como você vê essa nova geração de treinadores que está surgindo no futebol mundial, eu diria, nesse processo, né, do futebol brasileiro hoje, do futebol mundial, como que você vê esses novos treinadores? Eu vejo como uma forma natural, sempre teve esse processo de reformulação, né? Se a gente for buscar, tinha a época do Tele Santana, René Andrade, aí de repente surgiu o Parreira, Luxemburgo, e depois veio o Mano Menezes, veio o Tite, é um processo natural. Eu penso assim, experiência não tem idade, né? Às vezes você é jovem, mas você conseguiu adquirir boas experiências. O importante é você estar sempre preparado. Eu acho que tem espaço tanto para o treinador jovem quanto para o treinador mais experiente. É importante, assim, os resultados. Não adianta a forma de avaliação maior em cima do nosso trabalho é basicamente pautada em resultado. Às vezes não o todo. Eu acho que não era para ser assim. Mas assim, eu tenho conseguido me manter no mercado porque consegui bons resultados também. Naturalmente, em alguns momentos o trabalho não encaixa, as coisas não fluem da forma que você espera que venha fluir, mas é pautado em resultado. Mas eu acho que assim, quebrou um pouquinho o paradigma de que sempre teve essa reformulação, mas agora, até pelos bons trabalhos que foram realizados por treinadores europeus mais jovens, e aqui no Brasil também alguns treinadores jovens que conseguiram apresentar trabalho consistente, acaba, de um modo geral, abrindo portas para um número maior de jovens treinadores. Perfeito, professor, muito obrigado por
por nos ceder o seu tempo, né? Desejamos a você sucesso nessa temporada, né? Que seja uma trajetória de conquistas e quem sabe de acesso lá na frente. Então que o senhor possa levar as felicitações do futebol interativo para a sua temporada, e muito obrigado por essa entrevista. Obrigado pelo convite também, parceiro. Prazer ter participado, apesar de pouco tempo, mas que a gente possa ter deixado uma mensagem positiva aí para quem acompanha o trabalho de vocês. Obrigado, professor. Para você que nos segue, não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, que vai ser muito importante para a gente. Obrigado.